Em sua viagem a Cuba, Lula mais uma vez envergonha o Brasil, defendendo uma ditadura e afirmando que sim, os brasileiros mais uma vez vão pagar a conta do socialismo na ilha caribenha. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado por Donda e narrado por Coreia com K. Lula, sem dúvidas, é um presidente diferenciado. Não apenas pelo fato de ser o mandatário com o menor número de dedos nas mãos ou ser o único que já foi preso para, em seguida, ser reconduzido ao poder. Também não é pelo fato de ter governado o Brasil durante o período em que o maior esquema de corrupção do mundo funcionava a todo vapor no país. Lula é diferenciado especialmente por ser um cara que quase não para no Brasil. Até o momento, Lula já fez 19 viagens para o exterior. Esse é o número 2 vezes maior que a média de seus antecessores. Poucos dias atrás, um dos destinos escolhidos pelo Molusco foi Cuba, a ilha da prisão da família Castro, com quem Lula nutre uma conhecida simpatia ideológica. Mal chegado da reunião do G20 na Índia e ignorado mais uma vez a tragédia no sul do país, Lula viajou para Cuba por conta do evento do G77. Na verdade, a viagem foi praticamente uma escala, antes do compromisso principal, a Assembleia da ONU nos Estados Unidos. E antes que você pergunte, sim, Lula nos fez passar vergonha por lá também. Em Cuba, o Molusco não nos desapontou. Ele fez exatamente todas as besteiras que nós já esperávamos. Fazendo vista grossa para a terrível crise que se abate sobre o país, Lula tratou logo de prometer mundos e fundos, ainda que de forma velada para a ilha caribenha. Exatamente. Não bastasse os empréstimos feitos no passado, especialmente para a construção do Porto de Mariel e o programa Mais Escravos, agora o governo petista quer repetir a dose. Certamente você se lembra que Cuba não foi capaz de honrar seus compromissos assumidos junto ao BNDES na época da gestão petista. Hoje, já se sabe que vários desses empréstimos tiveram como garantia os recebíveis da indústria cubana de charutos. Nós, inclusive, já tratamos sobre esse tema no vídeo. Charutos cubanos garantiram um empréstimo estatal. O link está aqui na descrição. A verdade, porém, é que nem essa mamata de garantia, nem os juros mais do que camaradas fizeram com que o país falido pagasse suas dívidas. Cuba deve mais de $500 bilhão ao Brasil atualmente. E o pior de tudo, documentos vazados indicam que o governo cubano já afirmou categoricamente que não tem condições de pagar a dívida. Ou melhor, eles querem flexibilidade para negociar as condições de pagamento. Em outras palavras, estamos diante de um calote colossal que, dadas as condições do país caribenho, não será pago. De qualquer forma, tanto Lula quanto seus pares cubanos estão trabalhando duro para viabilizar novos financiamentos. Mais uma vez, com condições de pai para filho. Em sua recente viagem a Cuba, Lula e seus representantes assinaram uma série de tratados com o país comunista, a maior parte deles obscuros. Existe previsão para uma série de investimentos conjuntos entre os dois países. Isso, obviamente, é uma grande piada de mau gosto. Cuba é um país falido que nada pode fazer para investir em conjunto com o Brasil. Esses acordos não são nada além de uma desculpa esfarrapada para que o governo brasileiro volte a abrir as torneiras para irrigar os cofres da ditadura cubana. E isso sem falar da possível volta do Mais Médicos. A verdade é que Cuba vive atualmente sua pior crise desde 1959. O ano da Revolução Comunista que levou Fidel Castro e seus aliados ao poder, de onde nunca mais saíram. A coisa vem se tornando cada vez pior nos últimos meses. Por lá, faltam até mesmo medicamentos básicos. Nós tratamos desse tema recentemente no vídeo. Brasil doa remédios para Cuba que enfrenta a escassez de medicamentos. O link está na descrição. Até mesmo pessoas ligadas às estruturas governamentais cubanas já aceitam essa realidade, que é mesmo inegável. Pense, por exemplo, na afirmação de um economista da Universidade de Havana, e sim, isso existe, que não quis se identificar por motivos óbvios. Segundo ele, citação, quando a União Soviética colapsou no início dos anos 1990, foi um tombo enorme para Cuba. Agora, porém, é muito pior. É como se Cuba estivesse rolando uma escada cujo fim não se vislumbra. Fim da citação. Mas essa realidade é ainda mais visível no dia a dia dos moradores da ilha prisão. Alguns relatos fornecidos por cidadãos cubanos são chocantes e revoltantes. Antes, era difícil fazer o salário chegar ao final do mês, mas isso era quando estávamos bem. Agora o salário acaba na primeira semana, afirmou um deles. Outro ainda disse, a população agora precisa escolher, ou vai comer, ou vai colocar gasolina, ou vai pagar o SIM card com 4G.
Percebe-se, portanto, que em Cuba falta o básico do básico e já há algum tempo. É claro que a esquerda, de forma geral, e o próprio Lula vão afirmar que a culpa da crise em Cuba é do embargo americano. É óbvio que isso é uma grande falácia, que já foi muito bem desmentida em nosso vídeo. As verdades não contadas sobre o embargo cubano. O link está aqui na descrição também. Contudo, essa é uma desculpa esfarrapada que, embora mais do que esfarrapada, sempre é evocada diante de fracassos comunistas. Afinal de contas, embargos do tipo supostamente explicam a crise em Cuba, na Venezuela, na Coreia do Norte e em outras nações socialistas. Uma baita coincidência, você não acha? A verdade, contudo, nós conhecemos muito bem. A culpa da crise cubana e em qualquer outro país governado por uma ditadura comunista é do próprio comunismo. Essa nefasta ideologia nada mais é do que uma máquina de destruir riqueza, gerar pobreza, filas, escassez e, principalmente, de arruinar o potencial dos países envolvidos nesse regime. Onde quer que o comunismo seja implementado, ele vai resultar em uma grave tragédia humanitária. Assim, a única forma de manter a viabilidade desses países é com o apoio externo, seja da União Soviética, da China ou até mesmo do Brasil. E foi justamente por esse motivo que os líderes de países como Cuba, Venezuela, Argentina e Angola, todos destruídos por políticas de esquerda e quase todas verdadeiras ditaduras, comemoram a eleição do Lula. Para eles, o retorno do Molusco ao poder é a promessa de que uma nova rodada de financiamento será feita para seus fracassados regimes. Lula, de fato, fez questão de prometer financiamento brasileiro para todos esses países. Se ele vai cumprir ou não, ainda não sabemos. Dado o seu histórico, porém, é bem provável que a coisa não fique apenas na promessa. Contudo, mesmo com essa ajuda paterna do Lula, com o dinheiro do pagador de impostos brasileiro, diga-se de passagem, não será capaz de evitar o inevitável. No máximo, o que os cofres do BNDES vão conseguir fazer é apenas adiar o colapso final desses regimes. Políticas socialistas de rígido controle econômico sempre cobram seu preço, e mesmo grandes potências, como as citadas União Soviética e China, em algum momento se dão conta de que o comunismo está fadado ao fracasso. De qualquer sorte, essa história toda serve também para demonstrar um ponto que nós libertários sempre defendemos. Independente do espectro ideológico, todos os estados possuem uma única função: tirar o dinheiro da sociedade produtiva para entregá-lo aos que estão no poder. É para isso que o Estado serve, em qualquer lugar e em qualquer período da história. Porém, é evidente que em alguns casos isso se torna mais óbvio. A promíscua relação entre Lula e seus amigos ditadores deixa isso muito claro. Neste quinto governo do PT, veremos mais uma vez o brasileiro ser assaltado para que ditadores latino-americanos e africanos possam se manter no poder. Por isso, vale fazer uma última menção neste vídeo: a brutal hipocrisia da esquerda brasileira. Esse pessoal que fez o L com gosto, afirmando que seu interesse era defesa da democracia. Pois é, tá aí o resultado. Os primeiros atos do governo do Molusco se resumiram a sentar no colo de ditadorecos. Enquanto a esquerda passa pano para as atitudes antidemocráticas do Lula, o ladrão de 9 dedos continua se ajoelhando para praticar a felação com os ditadores socialistas. Mas afinal de contas, senhores defensores da democracia, foi por esse motivo que vocês votaram mais uma vez no Lula? Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima, tchau, obrigado.